Há uma pergunta bíblica que diz: haverá alguma coisa impossível para Deus? Mas o Evangelho de São Lucas nos traz uma resposta, porque para Deus não há impossível. E o escritor aos Hebreus 10:23 nos aconselha: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Tempo de semear está no ar. Meus queridos, a doce paz do Senhor, é uma alegria poder estar adentrando ao seu lar uma vez mais, e é uma alegria receber pastor Valdir Thomas. Vamos para um bate-papo todo especial, falar de missões, aplicar um pouco sobre o conceito, o que é missões, aonde fazer, o que é a ação de um missionário. Pastor, seja muito bem-vindo ao Tempo de Semear. A paz do Senhor a todos, é sempre uma satisfação poder estar aqui e falar das grandezas de Deus. Para nós sempre constitui um privilégio. Pastor Valdir, para quem já conhece, tem uma experiência missionária, né, já registrada aí no seu currículo de obreiro, não só aqui em Castanhal, mas também uma missão transcultural, isso é muito bom. Pastor, quando se fala de missões, quando se fala de missionários, arde assim o coração, é algo que realmente o Senhor fez, está fazendo, ainda tem este vigor a fazer. O que lhe impulsiona quando o Senhor ouve essa palavra missões? Eu acho que todos os missionários, missionárias, hão de concordar comigo. Se faz missões com chamado de Deus. Não tem como ser diferente. E somente o que nos sustenta é a convicção do chamado para fazer missões. E eu digo mais, o chamado, quando tu tem esse chamado, essa convicção do chamado, irmão Areuto, a chamada nos inquieta. Ela te tira da indiferença, e sim, a experiência que a gente adquire somente soma em nosso ministério, e tu sente desejo de continuar fazendo. Inquieta, a chamada realmente te inquieta. Esse ID, pastor Valdir, ele é um ID que ele é aplicado somente a quem sai do seu lar para fazer missão fora, seja mesmo dentro do seu estado, do seu país, ou, na sua visão, o ID está relacionado ao cristão, pode realizar esse ID dentro do seu próprio lar? Porque quando falamos missões, ID, pensamos logo em um missionário que é destacado de um lugar para o outro, né? Quando nós lemos Marcos capítulo 16, nós vamos ver o Senhor dando essa ordem de ir, ide e pregar o Evangelho. Mas é obviamente que nem todos foram chamados para ir ao campo. Agora, todos são chamados para fazer o ide. Fazer de que forma? Naturalmente, uns têm que ir ao campo. É como nós chamamos de descer ao fundo do poço, resgatar uma alma que está lá. E tem os outros que vão segurar a corda aqui. Segurar a corda como? Contribuindo, orando, ajudando. Ou seja, nesse sentido, todos são chamados a fazer missões. Nesse sentido mais amplo, todos são missionários. Entendi. Porque hoje, agora há pouco, nós até conversamos no bastidor um toque sobre isso. É comum denominar uma irmã, um irmão missionário, missionário Hereudo, missionário Iclis Marques, missionária Laude. Então, nós muitas vezes chegamos em determinados locais e é direcionado uma palavra como essa. Para o senhor, qual é o seu conceito de uma vocação de um missionário? Como eu disse, no sentido geral, todos são. Mas o sentido restrito da palavra missionário, do ofício do missionário, ele é bem mais, digamos assim, específico. O missionário mesmo é o que desbrava, é aquele que vai lá, abre trabalho, porque o missionário é o enviado. Assim foram os apóstolos do Senhor, quando iam ser enviados, eles iam para abrir trabalho. Antioquia, Samaria, ou seja, nesse sentido específico, a palavra missionário ela foi muito banalizada, porque hoje qualquer pessoa é chamada de missionário. E nesse sentido é bem mais restrito e bem mais específico. O obreiro que vai, a irmã que vai para abrir trabalho, para desbravar, esse é o verdadeiro sentido do missionário. Entendido. É porque hoje muitas pessoas que ficam aqui, eles entendem que
eles não têm esse compromisso com o ID, né? O ID, ele não é assim um pedido, por favor, ele não é se der tempo, se for possível. Não foi uma palavra como essa que Jesus se direcionou. O ID é algo que exige, muitas vezes, fazer missões na sua visão. Eu posso fazer visões mesmo sem eu ter tempo, sem eu ter, digamos, essa vontade, esse prazer de fazer. Como é o início de alguém que vai ingressar nessa caminhada? É interessante que tem um ditado aí que diz que quem não vive para servir não serve para viver, né? Um costume aí do mundo, eu acredito, não sei de onde que surgiu, mas todos os cristãos, eles precisam dar-se conta de que foram chamados para essa missão. Por que Cristo nos salvou? Se fosse só para ir para o céu, nós aceitava Jesus e ele levava para o céu. Por que nós estamos na terra como crentes salvos em Cristo? Porque nós temos essa missão a realizar. Deus tem propósito em tudo. E quando Ele nos salva e nos deixa aqui, Ele nos salva e nos deixa com este propósito de dar frutos. E dar frutos é espalhar, é semear a boa semente, que é a palavra do Senhor, e através disso o Espírito de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai trabalhar no convencimento dessa pessoa que ouviu a palavra de Deus, que recebeu como terra boa essa semente que foi semeada no coração, vai germinar e dar fruto. E nesse sentido, todos os cristãos precisam fazer. Por quê? Se eu digo que sou cristão, não me preocupo com alguém que está indo para o inferno do meu lado. Eu não me preocupo em orar pelos missionários, eu não me preocupo em contribuir, eu não quero fazer, eu tenho que rever meu conceito de cristão. Tem alguma coisa que não está certa. Alguma coisa não está certa. Pastor, analisando hoje a ocupação das pessoas, esse mundo tão globalizado, a internet, os celulares preenche hoje, digamos, quase 90% da mentalidade das pessoas. Na realidade, se resolve em tudo. E hoje nós temos uma geração, principalmente jovens, ainda com esse vigor, com essa força, porque eu tive um pastor no estado do Ceará que ele sempre dizia que a juventude era a força e ombreado com o ministério, aqueles mais experientes, cabeça branca, seria a experiência. Então ambos encaixariam, juntando a força e a experiência, a obra ela anda bem. Na sua visão hoje para essa juventude que está tão ocupada, tão nessa globalização de internet, tem algum método que o senhor indica para que esses jovens não se prendam tanto, né, a essa modernidade, que faça uma missão, algum jeito para que o nome e a palavra possa ser propagada? Atentando para os jovens, o sábio Salomão escreve, né, Eclesiastes, dizendo, capítulo 12, lembra-te do Senhor na tua mocidade, para que não venham os dias maus e dos quais tu venha dizer, não tenho neles contentamento. A internet está aí realmente tomando um espaço assustador. E eu diria, irmão Herildo, que uma das táticas, dos métodos ou metodologia que deveria ser utilizada é usar as mesmas armas. Usar essa internet para semear a palavra. Usar essa internet. Nós temos aí hoje a grata satisfação de anunciar a Rede Cristão. A Rede Cristão vai ocupar um espaço muito grande também. Isso é a Comiadepa, né, que está fazendo, via Comiadepa. A Ania também é uma das idealizadoras. E através da rede social. A Rede Cristão vai estar fazendo esse trabalho de evangelização usando a ferramenta que os jovens hoje estão utilizando, infelizmente, para se afastar cada vez mais do propósito de Deus. A Rede Cristão vai entrar aí. Eu acho que tem que usar as mesmas armas, as mesmas táticas com um objetivo diferente. Eu vejo assim, pastor, hoje existem muitas pessoas que elas fazem a obra de Deus, elas mergulham, elas têm o seu tempo, a sua vida em fazer a obra, se cansam, se fadigam, se desgastam e muitas vezes acontecem alguns imprevistos. Na sua visão, fazer a obra de Deus requer também estar cuidando da sua vida, do emocional, da saúde física, mental, espiritual, porque
analisando, já que nós estamos tratando de um assunto de missões, muitas vezes nós estamos vendo muitas pessoas ocupadas tanto na obra e deixando de cuidar do seu interior, da sua vida. Eu acredito que é por isso que muitas vezes a carne ela acaba tendo força e levando essa pessoa a uma perca espiritual na caminhada, na vida. Na sua visão, cuidar da obra é bom, mas cuidar de si também tem esse valor? Cuidar da obra é essencial. Mas se eu não cuidar do instrumento que eu utilizo para cuidar da obra, vai se tornar infrutífero. Eu tenho que cuidar do corpo, eu tenho que me preocupar com a saúde física, mental e espiritual. Eu não posso me dedicar tanto à obra de Deus e esquecer o Deus da obra. Então eu tenho que cuidar. Deus nos fez templo do seu Espírito. Nós somos templo, é o que a Bíblia nos ensina, e nós aceitamos isso de bom grado e nos alegramos nisso. Somos templo de Deus. E como templo de Deus, sim, temos que cuidar. Eu confesso para os irmãos que passei um tempo tão focado na obra que relaxei essa parte de cuidar do corpo, da saúde. E quando acontece as circunstâncias desfavoráveis, tu começa a meditar. Bom, eu não sei quanto tempo eu vou ter de vida, então eu vou me preocupar em viver os dias que me restam com mais saúde. Entendo. E em consequência disso, eu perdi 10 quilos. Isso mesmo. E nós falávamos um pouco sobre o Salmo 145, que fala de uma geração que vai dar sequência a outra geração. Geração que nós estamos vivendo hoje, estamos no ano 2026, né? Qual é o foco, a indicação que o Senhor nos dá e repassa ao telespectador para que nós possamos receber de uma geração que já está indo, né? Pastores saudosos, homens e mulheres que têm deixado um legado, essa nova geração que surge para que possa continuar sendo propagado o nome do Senhor. Qual a visão do Senhor? Essa é uma preocupação, irmão Ariel, dos irmãos que nos ouvem, que nos veem, que nos assistem. É uma preocupação constante nossa. Baseado nesse Salmo 145, que diz: contai ou cantar as grandezas do Senhor às próximas gerações. Nós vemos que Moisés teve essa preocupação de formar um sucessor, Josué. E vamos ver que Josué não teve a mesma preocupação, porque quando nós lemos Juízes, nós vamos ver, depois da morte de Josué e de Eleazar o sacerdote, levantou-se uma nova geração que não conhecia o Senhor. Isso. E isso nos preocupa. Mas eu vejo que isso deve começar no próprio lar, na nossa casa. Os nossos filhos, eles têm que saber que, eu costumava dizer para os meus filhos, Jesus deve ser mais importante para vocês do que eu. Jesus é mais importante para mim do que todos vocês juntos. Ou seja, aqui nós estamos sujeitos às tragédias, às lutas, às dificuldades, mas nós não podemos nunca esquecer de Jesus. Se com Jesus as coisas aos olhos humanos, pela lógica humana, não são fáceis, sem Ele é perda de tempo, porque nós podemos viver regaladamente aqui e partir daqui para a eternidade sem Deus, ou seja, inferno. E então, essa preocupação de passar para outras gerações ou contar para outras gerações as grandezas de Deus é uma preocupação, e nós temos que buscar de todos os meios, por todos os meios, alcançar e fazer com que esta geração que escuta hoje as grandezas de Deus possam também estar disposta a continuar a outras e outras gerações. Que coisa boa. Telespectador, queridos irmãos, fiquem com essas orientações da parte de Deus através do pastor Valdir. Foi um prazer, uma alegria, e estamos sempre aqui com as portas abertas para recebê-los, para termos essas orientações sobre missões. E eu que agradeço a oportunidade, irmão Láudio, irmão Eureudo, irmão, eu agradeço porque é uma oportunidade que eu tenho de falar das grandezas de Deus, que é a nossa preocupação. Para toda esta geração que está nos assistindo, para que esta geração, convencida pelo Espírito de Deus, que é o que convence realmente, possa continuar propagando as grandezas de Deus para outras gerações. Amém, pastor. Saúde a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Motivo de alegria estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor neste lugar. E vamos abrir a palavra de Deus, vamos ler aqui em Marcos, capítulo 5,
versículo 25, que vem falar sobre a história da mulher do fluxo de sangue. E quando se fala aqui no 25, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes sido a pior. Ouvindo falar de Jesus, e veio por detrás entre a multidão, e tocou as suas vestes. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que há virtudes de si mesmo sairia, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe aos seus discípulos, vês que a multidão te aperta? E dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Aleluia. Nós podemos ver que nessa palavra a gente pode aprender que é a cura sobre as nossas vidas, né? E também é um ato de superação, de isolamento e exclusão. A mulher era considerada impura naquele tempo, né? Porque como ela estava com aquele fluxo de sangue, ela se tornou tão impura para aquele povo, né? E excluída, ela era totalmente excluída da sociedade. E hoje ela representa aqueles que se sintam excluídos e rejeitados, infiéis ou envergonhados, né? E às vezes as pessoas, elas estão passando por vários problemas, cada situação, não só de enfermidade, mas espiritual, né? Precisando de uma cura instantânea com nosso Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas que estão aprofundadas numa depressão, ansiedade, os problemas do dia a dia, as dificuldades, muitas das vezes elas são excluídas, elas se sentem excluídas, elas não conseguem se analisar e ver que tem o nosso Deus Todo-Poderoso para tirar dessa situação, para arrancar dessa situação, para fazer um milagre na sua vida. E quando isso acontece, a gente podemos ver que aquela mulher, ela enfrentou aquela multidão, ela foi até com Jesus, né? Ela não olhou para a multidão. E hoje muitas das vezes nós queremos olhar para a multidão e ficarmos parados, ficar sofrendo, ficar ali debilitado, ficar ali sem ter ânimo de se levantar e enfrentar a multidão de hoje em dia. Para mim, eu tenho essa multidão como que as lutas do dia a dia, as enfermidades que às vezes as pessoas chegam e dizem que você não tem mais jeito, que para o homem não tem jeito mais. Mas quando o Senhor, Ele te dá a certeza que quando você olha para Jesus e vai ao encontro com o Senhor Jesus Cristo, Ele tem a solução para a sua vida. Ele tem a cura para a sua vida. Ele tem a restauração para a sua vida. E a fé dela ali foi tão maravilhada, que como a gente podemos ver aqui, que a fé ousada, é uma fé tão ousada, uma fé tão espontânea, que veio ali de imediato, através daquela vida, daquela mulher, em meio à multidão, e ela não esperou, possivelmente, ela agiu e tocou na orla das vestes de Jesus. Ela não quis saber quantos estavam na sua frente. Ela não quis olhar para quantas pessoas estavam na sua frente. Ela
Especialmente ela focou na sua fé de acreditar que ia conseguir tocar nas vestes de Jesus, que ia conseguir ser curada naquele momento. E Jesus, isso ele reflete em buscar ativa por ajuda. Quantos estão à nossa volta precisando de uma ajuda? Precisando de nós falarmos a ele e dizer: levanta, vai em busca do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está aqui para te curar. Jesus está aqui para te levantar. Jesus ele está aqui para restaurar a sua vida quando você pensa que não tem mais jeito. Porque assim como Jesus fez esse milagre acontecer nesta mulher, a qual ela já estava desenganada pelos homens, ela já tinha gastado tudo o que tinha, não tinha mais nada para gastar. Mas ali ela ouviu falar de Jesus. E hoje Deus está aqui falando com você. Ela ouviu falar de Jesus e ela quis ir a esse encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. E chegando naquele lugar, ela disse com uma palavra tão forte, tão determinada: se eu tão somente tocar nas vestes do meu Senhor, eu serei curada, eu sararei. Jesus ele não curou apenas o corpo, mas restaurou a sua identidade ao chamá-lo de filha e devolveu-lhe a paz. Isso vem uma reflexão para a nossa vida, que é a restauração da dignidade, autoestima e paz mental que muitas pessoas buscam hoje. Aleluia, né? A restauração, ela não só recebeu a cura, mas ela recebeu restauração. Ela recebeu a paz. Ela recebeu ali totalmente por completo na sua vida uma cura instantânea. Um momento tão especial com o Senhor. Eu quero te dizer que Jesus ele está aqui. Você só precisa vir até Ele, que Ele tem a solução para a sua vida. Ele tem a cura para te entregar. Ele pode te dar paz. Ele pode restaurar essa situação que você está vivendo, esse problema que você está enfrentando, né? O Senhor, Ele pode fazer tudo isso com você. Não se sinta excluído, não se sinta desprezado, não se sinta que não tem mais jeito. Mas o Deus que está conosco, Ele faz você viver o sobrenatural de Deus. Ele faz você sentir o poder dele sobre você. A persistência, apesar da decepção, ela havia gastado tudo com os médicos e não tinha solução. Ela ali achou que o dinheiro ia comprar a cura dela. Quando hoje em dia no mundo a gente vê que as pessoas estão com tantas coisas, passando tantos problemas e acha que vai conseguir comprar a solução. Sendo que a solução está no nosso Senhor Jesus Cristo. A solução está com o nosso Pai Celestial. E ela ali refletia a resiliência de não desistir, mesmo após tentando várias soluções humanas sem sucesso. Ela não desistiu. Eu quero dizer para você, não desista. Não desista dos seus sonhos, não desista da sua cura, não desista da presença de Deus na sua vida. E que você venha viver a presença de Deus na sua vida. Que você venha ser curado. Amém? Eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Vamos orar nesse momento. Senhor meu Pai, nesse momento, Senhor amado, te agradecemos, Senhor, por essa palavra, meu Pai, a qual, Senhor, ministrou em nossos corações, Pai. Uma palavra de cura, de restauração, de paz, Senhor, que Tu possa nos dar a paz. Para todos aqueles, Senhor, que estão ouvindo, que vão assistir, meu Pai, que o Senhor possa entrar com a cura, com a restauração, com a paz, com a salvação, Senhor, para aqueles que se acham perdidos. Em nome de Jesus, Pai, que Tu possa abençoar a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor vá lá, Senhor, e faça o impossível acontecer. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa ser o primeiro em todas as nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém.
peito dói, a alma chora, com feridas que o tempo deixou. Há momentos que a voz embarga, a lágrima por trás do sorriso expressando a dor. E como um barquinho que vai deslizando entre bravas ondas pra chegar ao cais, ouça a voz de Deus te dizer: sossegai. Tenha calma, essa fase vai passar. Tenha calma, o choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Tenha calma, dos mínimos detalhes da tua história estou a cuidar. Eu opero, faço como quero. Tenha calma e você vai cantar, vai agradecer. Isso é experiência pra contar. Um novo tempo tenho pra você. A lágrima por trás do sorriso, em um cântico novo irei fazer. Sou teu Deus, teu Pai, teu amigo, estou com você. Vai deslizando entre bravas ondas pra chegar ao cais, ouça a voz de Deus te dizer: sossegai. Tenha calma, essa fase vai passar. Tenha calma, o choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Tenha calma, dos mínimos detalhes da tua história estou a cuidar. Eu opero, faço como quero. Tenha calma. E como um barquinho que vai deslizando entre bravas ondas pra chegar ao cais, ouça a voz de Deus te dizer: sossegai. Tenha calma, essa fase vai passar. Tenha calma, o choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Tenha calma, nos mínimos detalhes da tua história estou a cuidar. Eu opero, faço como quero. Tenha calma. A lágrima por trás do sorriso, em um cântico novo irei fazer. Sou teu Deus, teu Pai, teu amigo, estou com você. A lágrima por trás do sorriso, em um cântico novo irei fazer. Sou teu Deus, teu Pai, teu amigo, estou com você. Nós temos algumas pessoas aniversariando que nós queremos mandar aquele abraço de parabéns. Iane, que é supervisora do Jardim de Deus, da Assembleia de Deus. Parabéns, minha amiga, Deus lhe abençoe. Pastor Hermes, parabéns, o Senhor lhe abençoe e lhe dê saúde. A nossa querida irmã Idalina, que congrega no Templo Central, nosso abraço de parabéns. E aqui, carinhosamente, ao pastor Abias Oliveira, um dos nossos vice-presidentes da Assembleia de Deus em Castanhal. Nossos parabéns, que o Senhor lhe cubra de muitas bênçãos de saúde e o Senhor seja sempre com você e sua família. Nós estamos imensamente gratos ao Senhor pelo retorno do irmão Ireudo. Como nós falamos, ele há 2 meses sofreu um acidente grave, contrariando as expectativas médicas, que era de um retorno de 6 meses. Com exatamente 2 meses ele teve alta, está aqui de pé para sempre conosco trazer a palavra do Senhor, está aqui colaborando e fazendo tempo de semear.
Grato a Deus por você ter nos acompanhado em mais este programa. Ao nosso Deus, que é o mantenedor deste programa, sempre a nossa gratidão. A Assembleia de Deus em Castanhal, nosso muito obrigado, pastor Livar. Forte abraço. Irmã Gisele também receba o abraço de toda a equipe Tempo de Semear. Jardim de Deus, mulheres vitoriosas, Deus abençoe vossas vidas de maneira extraordinária. Queremos aqui deixar o nosso agradecimento a Top Lanches, situada ali próximo ao Hospital Magalhães. É lanchonete, é restaurante e é um ambiente muito aconchegante, preços ótimos de uma alimentação saudável. Olha, Top Lanches, vamos indicar para você que está aí pelo centro, deu a fome, Top Lanches, tá bom? Queremos agradecer também a Império Mídia, essa empresa é extraordinária, gente. Fazendo books, fazendo festa de formatura. Rian Freire, continue nesse profissionalismo que com certeza toda essa região de Castanhal irá procurar você para fazer um trabalho excelente. Um forte abraço, toda a equipe do Império Mídia. Queridos, pensou em um suco saboroso? Não fique à toa, procure polpas de frutas Moura, o telefone está aí, aparecendo aí na tela do seu monitor, seu celular, e entre em contato, adquira polpas de qualidade, saborosas, sem agrotóxicos, tá bom? Polpas de frutas Moura. Queremos agradecer aqui a irmã Conceição Quaresma. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Forte abraço, tá bom? Irmã Maria Gomes, onde você estiver aí na luta do dia a dia, que as mãos do Senhor te fortaleça, tá bom? Irmã Domingas, Deus abençoe sua família, tá? Suas filhas, seu esposo, que a mão do Senhor esteja sobre os lares de todas essas pessoas que, ombreada conosco, têm feito o Tempo de Semear chegar muito avante. E você? Se inscreve lá no YouTube, segue a gente lá no Instagram e vamos fazer o Tempo de Semear romper fronteiras. Um forte abraço. Chegamos ao final do programa, agradecendo a sua audiência e convidando você e sua família para mais um encontro no próximo final de semana. Até lá, se Deus quiser.